Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Hoje venho trazer para vocês uma reflexão e uma análise sobre as pedras que carregamos, que infelizmente nós não percebemos e estamos sempre carregados de pedras que nos ancoram no passado e trazem uma sequência de sofrimentos que nem entendemos o porquê, sendo que a causa primordial está num saco de pedras que está em nossas costas e nós mesmos estamos segurando ali. Basta soltar esse saco de pedras para podermos ter mais leveza e força de criação. Antes de iniciar, peço a todos que ajude a divulgar este vídeo, clicando logo abaixo do vídeo, no joinha, no like, se inscrevam no canal quem não for inscrito e não esqueçam de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Para iniciar a colocação de hoje, eu vou ler uma fábula de Gilson Raimundo. Ele enviou para o site Recanto das Letras no dia 27/7/2014. A fábula diz o seguinte: há uns 10 anos conheci uma pessoa singular. Numa pequena cidade havia um senhor que por aonde ia sempre carregava um grande saco nas costas. Por algum tempo observei ele indo e vindo com seu semblante sofrido. Numa oportunidade puxei conversa. Para minha surpresa, aquele saco continha inúmeras pedras que coletou durante sua jornada. Porém, o que mais me impressionou foi a história que ele me contou. Segundo ele, há anos coletava e transportava aquelas pedras. Ali estava a base para a construção de seu futuro. Quando precisasse construir um abrigo, ali estava o alicerce de sua casa. Se precisasse cruzar um abismo, já possuía material para construir uma ponte. Muito tempo se passou, uma história deu lugar a outra e aquela foi esquecida. Mas, como sempre, voltamos ao início e me reencontrei com aquele homem. A situação era a mesma: o saco, as pedras e o homem indo e vindo. Como não me lembrava bem da história, perguntei novamente. Com um semblante mais triste e cansado, a história não mudara. Ali estava a base para a construção de seu futuro. Terrivelmente achei graça. Quantas pessoas encontramos em nosso caminho carregando pedras sem nada construir? Ou pior, quantas passam por nós sendo como o fardo que o pobre homem carrega, sem consciência de seu peso, em nada construindo, contribuindo para a construção do futuro, daquele que, submisso, o leva de um lado para o outro. Gilson Raimundo, enviado para o site Recanto das Letras. Bom, gente, essa fábula, na verdade, é para mim conseguir iniciar o ponto de vista que eu quero apresentar para vocês hoje. É uma maneira bem interessante de ilustrar as pedras que nós carregamos. Vamos montar uma ideia do que são essas pedras. Essas pedras são os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos do passado, o sentimento de culpa. Sim, o sentimento de culpa. Sabe que as pedras mais pesadas são as pedras que nós nos culpamos? Quando nós cometemos um erro, entendemos esse erro e aprendemos a perdoar a nós mesmos e seguimos em frente, é como que jogássemos essa pedra fora. Mas quando nós ficamos nos cobrando pelo erro que aconteceu lá atrás, essa pedra fica lá no saco em nossas costas, fazendo peso. Não é essa a sensação? Observem, puxem em suas memórias coisas que vocês fazem que só de lembrar dá uma dor no coração. Aí vem aquela questão: não, eu errei, eu fui injusto, eu não podia ter agido daquela forma, eu perdi uma oportunidade, eu podia ter feito melhor, blá blá blá, blá blá blá, né? É isso que corre na mente da gente. Por que ocorre isso? Porque nós, a nossa sociedade, ela foi criada sempre na cobrança, na busca pela perfeição para servir a alguém. E esse que quer ser servido não quer erros, quer perfeição. Ele quer que sejamos ótimos funcionários para produzir e dar lucros. Esta é a sociedade econômica do mundo atualmente. E por causa deste condicionamento que vem lá desde a educação, desde a escola, até dentro de nossas famílias,
nós nos julgamos demais e nos cobramos de uma forma errônea. Mas como fazer para nos livrarmos dessa pedra? Eu não quero sentir culpa, e daí? Mas continua nas minhas costas, como é que eu faço com isso? Bom, existem técnicas que eu vou passar para vocês, uma interessante para poder limpar o sentimento de culpa. E de nada adianta nenhuma técnica também se não existir uma elevação do estado de consciência, uma compreensão e aceitação de si mesmo. Como é bíblico, todos já sabem disso, está escrito lá, não julgar. Por que não julgar? Porque tudo aquilo que é realizado no mundo hoje, ele é realizado por pessoas de acordo com o estado de consciência de cada um. Pois, se o estado de consciência dele não consegue ser diferente, como é que ele vai fazer diferente? Se eu acredito piamente que estou certo, para mim eu estou certo. Amanhã isso pode mudar. Aí eu percebi que errei, que não podia ter agido ou sido daquela forma. Aí na sequência vem o sentimento de culpa. E para limpar esse sentimento de culpa, eu tenho que ter compreensão de que aquilo foi agir de acordo com o estado de consciência que estava naquele momento. Mas como conseguir me perdoar? É simples, olhe para si mesmo e veja, eu faria isso novamente? Se a resposta for não, você acabou de quebrar a ligação kármica que você tem com aquela situação. Peraí, mas eu não fiz e não vou ter que pagar? Não, gente. Tem 2 vídeos que eu falo sobre karma, vou deixar logo abaixo aí no link, que é uma explicação mais aprofundada. E aconselho a verem quem não viu, que é de grande importância para nós aprender, assim, entender a nós mesmos, tá bom? Karma, erro. O que é karma? Karma é errar, é cometer um erro. E o que é o erro? O erro é aquilo que está fora do aquilo que julgamos ser correto, certo? Isso numa visão física humana. Numa visão energética e espiritualista, karma é energia. Nós produzimos uma energia com uma ação. E essa energia ela se manifesta em nós mesmos até nós conseguirmos equilibrar essa energia, pois fomos nós que a criamos. Correto? Correto. Isso não quer dizer que, se nós cometemos um erro por inconsciência, nós temos que sofrer por este erro. Não. Nós temos que aprender a nos elevar espiritualmente, a entender sobre este erro e não cometê-lo novamente. Enquanto o estado de consciência não sobe um degrau, nós passamos pela fase do sentir para aprender. A partir do momento que nosso estado de consciência sobe um degrau em que compreende a verdade e aquele erro jamais será feito novamente, nós não temos mais a necessidade de sofrer para aprender. Nós temos a necessidade de compensar energeticamente. Entendeu a diferença? Esse é o karma real, divino, das leis de Deus. Não é dito que Deus é puro amor? Esta lógica de apresentação do karma não está mais dentro da lei do amor? Mas errou. Não, o errou é pelo estado de consciência. Ele errou porque é mal. O ser mal é um estado de consciência. É um estado de consciência de um patamar mais denso, mais baixo. A partir do momento que ele superar esse estado de consciência e sair desta linha da negatividade em que ele praticava aquele mal, ele não tem mais que sofrer, porque o sofrimento, na verdade, ele vem para elevar o estado de consciência. Como, por exemplo, eu aperto a mão de uma outra pessoa até doer a mão da outra pessoa com uma ferramenta qualquer, correto? Eu sei que dói? Não, eu sei que dói porque a pessoa grita, mas eu não sei o quanto dói. Se eu não tenho consciência da dor do outro, o que acontece comigo? Eu começo a sentir a mesma dor do outro, até que eu consiga compreender que eu apertar a mão do outro dói e eu não quero isso para ele. Eu tenho compaixão pela dor do outro.
A partir do momento que eu compreendi isso, eu não preciso mais sentir a dor para despertar meu estado de consciência a aprender o que é esta dor no outro. O que eu preciso agora é consertar as energias que eu gerei com aquelas ações que eu pratiquei no passado. Isso é o karma, tá bom? Tendo uma compreensão clara da lei de causa e efeito das energias do karma, nós podemos conseguir olhar a nós mesmos e perceber que as pedras que carregamos de sentimento de culpa são inúteis. Por quê, Paulo? Se eu sinto culpa, é porque a minha consciência já se abriu e percebeu que aquela ação cometida no passado foi um erro e eu, no meu interior, quero fazer melhor. Então, a partir desse momento, o que existe ali é só energia, tá? Mesmo tendo essa compreensão, eu não consigo me libertar desse sentimento. Aí agora vem uma técnica que eu posso apresentar para vocês que funciona muito bem. Essa técnica é excepcional e eu a considero uma das melhores para lidar com esse tipo de situação, que já passei em vídeos. Ela se chama Ho'oponopono. Como? Você pega a imagem daquele momento em que você sente culpa, por exemplo, e começa: sinto muito. O sinto muito é por quê? Sinto muito pelo que aconteceu dessa forma, porque eu não queria assim, não é verdade? Sim. Me perdoe. Você realmente tem dentro de você a vontade que isso fosse diferente, então você pede perdão, não para a pessoa ou para a situação, em sim para si mesmo. Me perdoe por ter tido aquele estado de consciência e agido dessa forma. Me perdoe por, seja o que for que ocorreu, eu ter participado desse movimento de energia. O me perdoe, às vezes, nem sempre é para uma pessoa ou algo, é para a energia que foi gerada ali. Me perdoe, estou disposto a mudar. Eu te amo, eu amo tudo aquilo que me foi mostrado, que eu aprendi com essa situação. Sou grato por tudo aquilo que eu aprendi e hoje sigo a minha vida, pois vou fazer diferente. É isso que é. Como é que você vai fazer isso? Você simplesmente, um momento durante o dia, pode ser fazendo tarefas normais durante o dia. Se puder estar em um momento e outro em estado meditativo, pode fazer. Mas se não dá, não precisa. Pode fazer dirigindo um carro, pode fazer lavando uma louça, pode fazer caminhando, não tem problema. A questão é que você foque a sua consciência naquele momento, botando sua atenção naquele momento e repetindo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. No começo você vai sentir aquela dorzinha que dá no coração, que é aquele aperto que dá quando você lembra da situação e começa a falar essas palavras. Esse é o filtro para você perceber que aquela situação está difícil. Então você vai repetindo essas frases gradativamente. 5 minutinhos hoje, 5 minutinhos mais tarde, 5 minutinhos outro dia. Não precisa ser horas, gente. Não precisa ser cansativo. Toda técnica terapêutica não precisa ser cansativa. Quando que eu devo parar? Quando você lembrar da situação, começar a falar essas palavras e ficar leve. Ficou leve, a partir desse momento você quebrou as amarras que te ligam naquele ponto da história e jogou as pedras fora. Isso você pode fazer com sentimentos de culpa. Vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo o link de 2 vídeos que eu falo sobre o Ho'oponopono, para vocês entenderem mais aprofundadamente para fazer essa técnica, tá bom? Agora vem outra questão. Tá, mas e o sentimento de culpa que eu sinto no dia a dia? Por exemplo, eu tenho que... Vou inventar um exemplo bem bobo aqui, tá? Eu tenho 2 cachorros. Eu vou passear com um dos cachorros. Qual que eu levo? Eu levo o mais jovem, fico com dó do mais idoso. Eu levo o mais idoso, fico com dó do mais jovem. E agora, como é que eu saio disso? Eu fico com um sentimento de culpa constante, sempre, no meu dia a dia. Isso aí já é uma questão de condicionamento mental, de autocobrança, tá? Esse tipo de autocobrança já é complicado, já é um pouquinho mais complexo para lidar com ele. Eu posso apresentar algumas dicas aqui, tá bom? Mas não descarta a utilidade de terapeutas treinados para lidar com esse tipo de condicionamento, tá bom?
primeiro ponto para a gente lidar com esse tipo de sentimento de culpa, a gente se culpar constantemente referente a coisas cotidianas, às vezes até sem sentido, como levar um cachorro para passear e não ter tempo para levar o outro, entramos novamente na questão do estado de consciência e da observação. Você explica para si mesmo. É simples. Você vai levar o cachorro mais idoso porque você percebe que o idoso ele precisa mais do passeio. Você escolheu o idoso por algum motivo qualquer. Você olha o mais jovem e fala: sinto muito, não dá tempo de levar você também, mas outro dia eu vou te levar, tá bom? E vai e leva o idoso. Isso é um ponto de vista, tá bom? Claro que serve para tudo, tá, gente? A mãe pediu um favor para você, você falou que vai fazer esse favor para ela, só que infelizmente não deu tempo de fazer esse favor para ela. Infelizmente você faz o quê? Abre-se para a pessoa: olhe, me perdoe, não consegui fazer. Tenha consciência de que você é uma única pessoa e não deu tempo. Acontece. Isso é o primeiro ponto e é básico, que provavelmente você já esteja fazendo isso, tá? Outro ponto, quando o condicionamento é muito amplo, o que acontece? A pessoa, mesmo tendo esse tipo de consciência, se explicando, vendo a lógica de por que não conseguiu, ela continua se martirizando e se culpando. Nesse caso, também pode ser usado o Ho'oponopono para isso, tá legal? Como é que é isso? Eu fiz a escolha do cachorro mais idoso e o mais novo ficou em casa. Tá bom, beleza. Visualize a situação e faça. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Também é uma maneira de fazer esse tipo de limpeza da energia gerada. Mas por que eu tenho que fazer isso, Paulo? Se você sente, você está gerando energia. Se você está gerando energia, você está fazendo mal para você mesmo. E qual que é a consequência disso? Ansiedade, distúrbios de comportamento, pode causar confusão mental, pode causar insônia, pode causar taquicardia. São tudo emoções e sentimentos que acabam gerando efeitos físicos que ocorrem isso. Se você está no ponto de condicionamento de se culpar constantemente, aí já há a necessidade de um treinamento mental, tá? Acabei de apresentar 2 pontos aqui interessantes que podem te ajudar. E uma compreensão dos seus limites e da sua possibilidade de fazer cada coisa, para você não ficar se culpando. Nós temos que ter a consciência de olhar para nós mesmos e ver claramente aquilo que podemos fazer. E qual que é o motivo que gera muito isso? Esse não cumprir coisas e depois ficar se culpando. É isso que temos que parar e refletir constantemente. Por isso, é outra indicação que eu posso passar para vocês, é a meditação. Quando vem um sentimento, uma emoção que nos corrói e nos prejudica, não é esconder essa emoção ou expelir essa emoção que vai resolver. Porque se ela já foi gerada dentro de nós, ela já faz parte do nosso sistema. Nós temos que olhar para ela e reconhecer. Reconhecer como? Uma das formas é a meditação. Como é que eu medito isso? Eu senti culpa porque eu levei o cachorro mais velho para passear e deixei o mais jovem em casa. O mais jovem ficou ivando na hora que eu fui levar o mais velho. Nossa, doeu, né? Eu vou meditar sobre essa situação e esse sentimento. Eu senti culpa. Tá, você medita, visualiza. Mas o tempo que eu tinha era só para o mais velho. Mas o mais velho ele precisava mais. O mais velho ficou feliz. Quando eu voltei, eu fiz carinho no mais novo. Mas eu vou levar o mais novo outro dia. É um diálogo mental que você faz consigo mesmo, só que em harmonia, em equilíbrio, sem turbulência, sem agitação. É essa a chave para lidar com esse tipo de sentimento, tá? Eu estou dando dicas aí para vocês, mas tudo depende da intensidade, da qualidade, de tudo isso que se sente, e isso não dispensa a necessidade, às vezes, dependendo do caso, de se procurar um psicoterapeuta para lidar com esse tipo de emoção, tá bom? Eu, por exemplo, costumo indicar florais para lidar com esse tipo de coisa. Existem técnicas de reprogramação mental, dependendo do caso, que dá para lidar com isso também. São tudo terapias que vão ser usadas. Porém, tudo depende do caso e da intensidade de cada situação. Se o negócio é muito intenso,
pode ter também uma fonte energética. Por exemplo, uma magia ou um obsessor, ele potencializa aquilo que está dentro da pessoa para torná-la perturbada e baixar a vibração dela. Se ela, por exemplo, tem uma falha, uma deficiência em se autocobrar de forma muito intensa, esta pessoa, então, qualquer tipo de entidade negativa, qualquer tipo de energia vai puxar essa memória, este condicionamento e potencializar ele na pessoa. Então são tudo casos e casos. Tem que se observar sempre a intensidade, condicionamento, tentar as maneiras mais leves primeiro e, dependendo do caso, procurar ajuda para se realizar esse tipo de ajuste no nosso equilíbrio. Tá legal? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum as pessoas ficarem travadas simplesmente porque olha para o passado e começa a lembrar: eu não fui o bom pai, eu podia ter sido melhor. Eu não fui um bom filho, podia ter sido melhor. Minha mãe morreu e eu não levei ela para passear naquele parque que ela queria tanto. Aí você passa anos da sua vida lembrando que tinha esse compromisso de levar sua mãe a passear no parque e não levou. Mas, infelizmente, já passou. Nós temos que olhar esse passado, esses momentos e olhar: sinto muito. Queria que fosse diferente, mas foi o que consegui ser e já acabou. Entendeu? Agora eu decido levar a minha vida. E isso nós temos que fazer para tudo. Não existe neste mundo pai, mãe, filho, filha, avô, avó, seja o que for, perfeito que jamais erre. Todos nós somos errantes. Por isso que encarnamos neste mundo, para aprender a consertar os nossos erros. Como é que nós consertamos nossos erros? Sendo desafiados a cometê-los. E quando a gente é desafiado a cometê-los, se já é a nossa fraqueza, com certeza vamos cometê-los, muitas vezes, até conseguirmos criar forças, elevar o nosso estado de consciência e aprender a não cometer mais. Então, o sentimento de culpa é algo que só nos atrapalha. Agora, o sentimento de perceber que errou, analisar e começar a fazer diferente, esse sim é positivo. Mas, como eu já disse anteriormente, tudo depende do estado de consciência e maneira de cada um. Cada um tem o seu limite. Então, o que eu estou passando aqui é uma reflexão para ajudar a você a superar o seu limite e avançar no caminho evolutivo. Tá ok, gente? É isso que eu queria passar para vocês hoje. Por favor, deixem suas dúvidas, comentem, façam colocações, contem suas histórias, que vai ajudar outras pessoas a terem uma visão ampla sobre isso. Estou sempre aberto para mandarem comentários, perguntas. Cliquem aí no joinha para ajudar a divulgar esse vídeo a mais pessoas. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Paz, amor, muita luz a todos.